responsabilidade ao volante. Motoristas profissionais que deveriam conhecer os perigos e garantir segurança, muitas vezes se transformam em assassinos. Esse é o nosso destaque hoje. Um tema urgente que mata milhares de pessoas todo ano em todo o Brasil. A gente vai agora até São Paulo falar com a Monalisa Perrone. Monalisa, caminhões, ônibus, a gente vê muitas vezes os ônibus em alta velocidade nas ruas das cidades. E quanto maior o veículo, maior o risco de provocar muitas mortes. É isso sim, em 2 dias, viu, Renata? Já são 20 mortos em 2 acidentes envolvendo ônibus. E não é só nas estradas que eles provocam tragédias, não. Nas grandes cidades, os abusos, o excesso de velocidade também são comuns. Na rodovia Fernão Dias, o ônibus lotado tombou na pista numa curva perigosa. E muitos passageiros só se salvaram porque estavam com o cinto de segurança. O motorista do ônibus que provocou este acidente na rodovia Fernão Dias foi preso ontem à noite em flagrante por homicídio com dolo eventual. No entendimento da polícia, ele assumiu o risco de provocar mortes ao dirigir em alta velocidade. A batida foi forte, na altura do quilômetro 69, no sentido São Paulo-Belo Horizonte. É terrível, né, a cena, né? O ônibus caindo e você se segurando, tentando segurar para não morrer, né? Soltei o cinto e ajudando as pessoas, as mulheres que estavam um pouco nervosas a sair. Eu sinto que me salvou, né? O cinto de segurança. 8 pessoas morreram e 23 ficaram feridas. Uma placa alertava que a curva era perigosa. O ônibus perdeu a direção, capotou por cima de uma mureta de proteção, atravessou a pista e, mesmo tombado, atingiu 2 carros e um caminhão-baú que iam para São Paulo. Os motoristas dos carros sobreviveram. Nós nascemos de novo, todo mundo. Bem material a gente recupera. Na vida, tanta gente perdeu ali, criança, mulher no meio da pista. Hein? Esta é outra imagem triste dos acidentes. Moradores de Montevidéu, a 270 quilômetros de Goiânia, lotaram o salão paroquial para o velório de 12 vítimas de uma tragédia. Na rodovia GO 174, um ônibus escolar foi atingido por um caminhão carregado com soja. Entre os mortos, crianças, adolescentes e a mãe de um aluno. O pai de 3 meninas estava inconsolável. Levar 3 crianças da gente é a mesma coisa que carregar a gente também. E a gente fica sem palavras mesmo. Para muitos, a escola, que atendia alunos da zona rural, era um sonho. Ele tomou banho, vestiu roupa e na maior felicidade para ir para a escola, nem preocupou de me deixar sozinha e foi na maior felicidade. Primeira vez que ele foi na escola, ele não volta para casa. Nas estradas, os acidentes costumam ser mais graves, principalmente por causa da velocidade. Dentro das cidades, batidas envolvendo ônibus também deixam mortos e feridos. São Paulo, que tem a maior frota de veículos do país, convive com uma triste rotina nesta época do ano, quando voltam às aulas. A circulação de ônibus e micro-ônibus aumenta na cidade. Por dia, só nas linhas municipais, acontecem em média 4 acidentes na capital. Por ano, são 1.440. São Mateus, zona leste de São Paulo. Imagens de circuito interno de uma loja mostram um momento em que o motorista de um micro-ônibus perde o controle, invade uma calçada e bate num poste. 7 pessoas ficaram feridas, passageiros e pedestres que passavam pelo local. O acidente foi anteontem. Os moradores dizem que a avenida onde aconteceu o atropelamento tem algo em comum a muitas rodovias. Motoristas velozes e irresponsáveis demais. Passam bem rápido, muito rápido. Às vezes a gente até se assusta porque elas passam com uma velocidade enorme. O transporte em ônibus é o mais utilizado pelos brasileiros que se sentem inseguros quando veem casos como esses, claro. A repórter Maria Júlia Coutinho está com uma especialista em trânsito. Maria Júlia, as estatísticas são mesmo assustadoras, né? Bom dia, Monalisa. São sim. Ano passado foram registrados quase 600 mil acidentes de trânsito no país. Desse total, 20 mil envolviam ônibus e micro-ônibus. Eu converso agora com Maria da Penha Pereira Nobre, que é especializada em analisar trânsito das grandes cidades. Bom dia. Por que ocorrem tantos acidentes com ônibus?
Olha, o número de acidentes no Brasil é muito elevado em geral, mas realmente os acidentes com ônibus e micro-ônibus, conforme foi relatado na reportagem, são mais graves pelo número de passageiros que estão sendo transportados e por isso trazem maior comoção. Mas o número em geral de mortos no trânsito no Brasil, infelizmente, ainda é muito grande. Quais são os fatores que contribuem para esses acidentes? Então, normalmente a gente tem o fator humano, que é o mais intenso nos acidentes, que ocorre em maior quantidade. O fator veículo, quer dizer, a questão da manutenção do veículo, se ele está em boas condições. E o fator via, que precisa ver o estado da via, sinalização. E normalmente esses fatores, eles são agravados pela condição do tempo, pelo clima, pelo meio ambiente, se tem pedestre passando, enfim, pelas condições em que isso está ocorrendo. Agora, há diferenças, bom dia Maria Júlia e bom dia também para a nossa especialista, entre as causas de acidentes envolvendo ônibus na cidade e nas estradas? Em geral, nas estradas, o excesso de velocidade, a imprudência na ultrapassagem são as principais causas. E na cidade, isso já tem um diferencial. Acaba sendo os motivos, embora possa ter maior velocidade, existem outras causas que ajudam a ocorrer o acidente, como o trânsito meio caótico, como pessoas fazendo grandes movimentos, etc. Muito obrigada. É fundamental destacar o uso do cinto, inclusive em ônibus, né? Com certeza, o uso do cinto é obrigatório e muito importante nos ônibus também. Muito obrigada. Monalisa. Obrigada, Maria Júlia. E no acidente na rodovia Fernão Dias, 8 pessoas morreram e 23 ficaram feridas. Já o atropelamento provocado pelo micro-ônibus deixou 8 pessoas feridas. Uma delas continua internada em estado grave. O motorista disse que invadiu a calçada, Renato, porque desviou de um motoqueiro que vinha na contramão. Pois é, Monalisa, o número de vítimas de acidentes, de desastres nas estradas do Brasil é superior ao número de vítimas de muitas guerras no mundo.